Glória a Deus. Sabe por que Davi ele teve vitória diante de suas guerras? Porque antes dele ir enfrentar os seus inimigos, ele consultava a Deus, ele clamava a Deus, ele perguntava a Deus se ele poderia ir enfrentar os seus adversários. Ao contrário de Saul, que não estava mais na direção de Deus, e quando ele ia lutar, e nessa luta que ele estava indo, ele foi a própria luta que ele veio a morrer e a falecer. Porque ele não consultou a Deus, ele não estava mais temendo a Deus, ele consultou a uma feiticeira, ele consultou a uma pessoa que não era da parte de Deus. E quantas pessoas que estão se consultando com pessoas que não são mais da parte de Deus, até mesmo já participaram, já foram, mas o que foi, foi, o que é. Quem foi é passado, verbo passado. Você tem que se consultar com quem é verdadeiro na presença de Deus. E Davi consultava a Deus, porque nesse tempo Samuel já havia falecido, não tinha mais aquele profeta Samuel. Mas Davi também era usado em profecia, ele era um profeta. Deus falava com Davi porque ele tinha o temor, porque ele tinha o coração voltado para Deus. Quem tem o coração voltado para Deus não precisa literalmente, numa hora de aflição, consultar profeta, porque ele fala direto com Deus. Então você nessa noite vai consultar direto com Deus nessa noite, qual é a direção que você deve tomar. Então você deve fechar a sua porta, você deve orar, você deve buscar pela sua vida, pela sua casa e pela sua família, e evitar ouvir qualquer pessoa. E evitar ouvir pessoas que era, mas não é mais. Então aqui agora, Saul estava consultando quem ele achava que ia dar direção para ele, e nessa luta ele veio a falecer. Mas Davi agora estava lutando para recuperar a sua cidade, para recuperar a sua casa, para recuperar a sua família. E diz a Bíblia que ele recuperou tudo porque ele estava na direção de Deus. Porque ele estava em oração, temendo ao Senhor. Ele estava fugindo de Saul, porque sabia que o coração de Saul estava voltado para fazer o mal contra ele. Diga glória a Deus. E quando Deus quer dar o livramento para alguém, ele usa quem ele quer. E quem foi que deu abrigo para Davi na cidade de Siclague? O rei dos filisteus, que outrora teve muita luta contra o povo de Israel, e Davi sempre enfrentando muita luta e vencendo. Seria ruim se Davi fosse lutar contra Israel. Ele se juntou com os filisteus nesse período, porque ele foi falar direto com o rei. Ele não foi falar com o chefe dos filisteus, porque o chefe dos filisteus sabia a fama de Davi, que Davi era guerreiro, que Davi não perdia a luta, que Davi consultava a Deus e Deus dava vitória para ele. Então Davi foi procurar abrigo ao rei. Sabe o que Deus está dizendo? Você tem que falar direto com quem é o principal, ou seja, aquele que manda, aquele que ordena, aquele que é o centro, aleluia, da tua fé, da tua confiança. E Davi fez uma amizade com o rei dos filisteus, para que ele pudesse ter livramento. Para que ele tivesse ter livramento, o rei conseguiu conquistar Davi para ele voltar. Sabe por quê? Porque já era plano de Deus Davi não lutar contra Israel. Porque se Davi vai lutar contra Israel, sabe o que vai acontecer, irmãos? Nós não podemos ficar lutando contra um e contra outro que se diz que serve a Deus, não. Ainda que eles estejam errados, nós temos que entregar na mão de Deus. Nós não temos que lutar, porque se acontecer algum mal lá, vai dizer que foi você, que foi a tua oração, que foi você que planejou tudo isso. Então Davi estava indo para a guerra contra os próprios israelitas, junto com os homens filisteus, mas naquele momento cidade. Volte para a sua cidade, diga glória a Deus. Porque se Davi vai lutar
diante da batalha, iriam dizer assim: tá vendo? Lutou para conquistar o trono. Matou o rei para assumir o trono. Então Davi não levou essa fama. Sabe o que está acontecendo diante de você? É que Deus está dando livramento para você. Sabe por que Deus te tirou de alguma peleja? Deus te tirou de algum lugar? É porque tinha armação lá. É porque alguma coisa estava tendo uma trama contra você. Louvado seja o nome do Senhor. Para que o teu milagre não viesse a ser censurado, para que a tua bênção não viesse a ser confrontada depois. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Então Deus te tirou de algum lugar. Deus te tirou de alguma luta, de alguma guerra, porque Deus não queria que você enfrentasse essa guerra. Tinha armação por trás, tinha arapuca armada para você cair no laço, para você cair, aleluia, na mão do teu inimigo, para você ser afrontado diante de alguma situação. Então Davi não foi cúmplice da morte de Saul. Ele se livrou de lutar contra os israelitas. Diga glória a Deus. Ele foi para a sua cidade, mas quando ele vai para a sua cidade, ele encontra um cenário destruído. E agora ele vai de encontro agora aos seus familiares. Eu não vou desistir, mesmo que tenha luta, mesmo que tenha vitória. O mesmo Deus que deu livramento lá e te tirou de tal lugar para te dar resposta, aleluia, Ele é o mesmo Deus agora que vai fazer você conquistar aquilo que é teu. Louvado seja o nome do Senhor. O inimigo, ele está sempre armando de um lado e do outro. Deus te dá o livramento de um lado, ele já estava destruindo a cidade de Davi do outro lado. A cidade de Siclac, a cidade que era emprestada, a cidade que foi emprestada para Davi morar, para ele ter livramento, para ele não morrer na mão de Saul. Diga glória a Deus. E agora Davi se encontra na cidade 3 dias. Ele caminha 3 dias, caminho de 3 dias, chega na cidade. Quando chega lá, vê o alvoroço, vê a tristeza, a angústia. Está tudo acabado, está tudo pegado. Colocaram fogo na cidade, destruíram tudo e levaram cativos. Aleluia. As mulheres levaram cativo a família, e agora não tem mais alegria naquele local. Mas diante do cenário de destruição e de tristeza, diante da tua enfermidade, diante do teu problema, diante da tua angústia, diante do problema diário, Jesus disse assim, tem de bom ânimo, no mundo tereis aflições, tem bom ânimo, porque eu venci o mundo. E Davi agora, ele vai, se esforça e vai buscar a sua família. Diga glória a Deus. Você veio aqui buscar pela sua família. Então, primeiro ponto que você tem que ter: bom ânimo. Tenha bom ânimo. Não desanima, porque a maior vitória para o inimigo é tirar o teu ânimo. A maior vitória para o inimigo é tirar o teu entusiasmo. A maior vitória para o inimigo é tirar a tua esperança. A vitória para o inimigo é tirar a tua fé. Ele te abatendo, ele te desmotivando, ele consegue vitória. Mas quando você passa por luta, dificuldade, aflição, mas você não perde a fé, não perde a esperança, é um sinal que Deus ainda vai fazer algo na tua vida. Davi foi de encontro à sua família. Sabe quem ajudou? Aquele que fazia parte dos seus inimigos. Deus vai usar o teu inimigo para você dar comida para ele, para você dar água para ele, para você orar por ele. Esse homem que estava jogado no meio do caminho, ele ia morrer. Ele já estava doente. Os chefes deles deixaram ele lá porque já estava doente. Não cuidaram dele, não deram água. Estava 3 dias e 3 noites sem comer, e porque já estava doente. Davi falou para ele, dar água para ele, dar pão para ele, dar comida para ele. Quando ele restaurou a sua vida, a sua saúde, que ele reviveu, que o espírito voltou, quer dizer que ele estava dormindo, estava quase morrendo, ele voltou. Aí Davi disse assim: agora eu quero saber a informação, quem você é e de onde tu és. Diga glória a Deus. Deus entregou alguém que era inimigo para direcionar Davi ao local onde estava a sua família, para ele resgatar tudo de volta.
Dai glória a Deus. Deus vai colocar o teu inimigo na tua mão. Deus vai, aleluia, preparar algo para você entregar para o teu inimigo. Deus vai colocar pão na tua mão para você dar para o teu inimigo. Deus vai colocar água. Deus vai colocar remédio nas tuas mãos, oração para curar a enfermidade. Porque aquele que fala de você, ele vai ver Deus na tua vida. Aquele que te critica, aquele que não gosta, aquele que não te apoia, louvado o nome do Senhor, ele vai precisar da tua oração. Louvado seja o nome do Senhor. E quando você fizer tudo aquilo que Deus mandar você fazer, aleluia, isso vai ser algo que chegar, que é aonde você quer receber vitória para a tua família, que é aonde você quer o resgate da tua família. Mas primeiro ora pelos teus inimigos. Louvado seja o nome do Senhor. Quando Jó orou pelos seus amigos, ele recebeu vitória. Quando ele orou pelos seus inimigos, também recebeu vitória. Então tem que me orar por todos, diz a Bíblia. Diz a Bíblia, orar por dá um sossego, dá paz, dá alegria. E agora, irmãos, você passando por luta, mas a sua luta não se compara com a luta de Jó. A tua luta não se compara. Mas sabe as qualidades de Jó? É a mesma que eu e você tem que ter. É íntegro, sincero, se desvia do mal e é temente a Deus. Íntegro, sincero, temente a Deus e se desvia do mal. Quando você vê o mal, você diz, no meu foco é a obra de Deus. O meu foco é evangelização. O meu foco é louvar a Deus. O meu foco é obedecer a Deus. O meu foco é restaurar vidas. O meu família, eu não quero saber de problema, eu não quero saber de luta. Sabe por quê? Que Jesus lá 2000 anos atrás já havia me advertido dizendo, no mundo tereis aflições. Então isso para mim não é novidade. Agora tem coisa que não é verdade. Tem coisa que é só uma estratégia do inimigo para tentar te desmotivar, para deixar você sem ânimo de vir para a casa de Deus, para buscar a Deus, porque o inimigo sabe que na casa de Deus há alimento, há água, na casa de Deus há, aleluia, ferramentas para você usar e obter a tua vitória. Então ele vai querer te desmotivar, ele vai querer fazer você perder a fé, ele vai querer fazer abater a tua fé, abater a tua esperança, para você não acreditar que coisas podem acontecer na tua vida. Então a maior vitória do adversário é quando ele consegue abater a tua fé, é quando ele consegue te desmotivar, é quando ele consegue fazer você não ter mais esperança. Aí você desiste e começa a fazer tudo aquilo que Deus não quer que você faça. Mas desde o momento em que você está desde o momento que o Espírito Santo está falando contigo e você está fazendo, aleluia, que você ainda está pronto para lutar, que você ainda tem armas de Deus na tua vida para lutar. Então você deve avançar, então você deve glorificar a Deus, porque quando você clama, quando você ora, quando você ouve a voz de Deus, você tem fé, você tem, aleluia, convicção que Deus vai te dar vitória. Não ia consultar, porque geralmente as pessoas que não estão diante de Deus com perfeição, eles não buscam pessoas sinceras para trazer uma palavra de Deus. Eles buscam pessoas que não são sinceras, porque vai trazer uma palavra que agrada o seu coração. Era isso que Saul estava procurando, uma palavra que agradasse o seu coração. Fazer o seu ego, eu sou rei, eu vou lutar. Se disser que eu vou ganhar, eu quero essa palavra. Mas se alguém disser que eu não vou, ainda que seja Deus, eu não quero essa palavra. Eu só quero aquela que vai dizer que eu vou ganhar. Mas Saul se deu mal, porque Deus não era mais com Saul. Ele estava planejando contra o escolhido de Deus. Ele estava planejando. Então na guerra que ele foi contra os filisteus, diz a Bíblia Sagrada que ele se camuflou, mas não adiantou. A morte encontrou ele. Não adianta se esconder dos olhos de Deus. Não adianta se esconder, irmão. É só você realmente ter um coração sincero diante de Deus para ter vitória.
Davi tinha o coração segundo o coração de Deus. Isso significa: eu não quero o que eu quero, eu não quero fazer o que eu acho, eu faço se Deus me autorizar. Aí você terá o coração igual ao coração de Deus, segundo o coração de Deus, segundo o propósito de Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Interessante que essa cidade era emprestada, era uma estratégia que Deus estava usando para te abençoar. Louvado seja o nome do Senhor, porque o inimigo só pode te tocar se Deus der a permissão. Então não havia permissão para se tocar. Aqui nessa noite, focada em adorar o Senhor, focada em obedecer a voz do Senhor, focada em temer o Senhor enquanto, aleluia, se pode achar, em buscar Ele enquanto se pode achar, porque você sabe, tem certeza que quando você busca, você recebe, quando você crê, também você recebe, quando você obedece, também você recebe, quando você se dedica. Então receba nessa noite essa palavra em nome de Jesus. Fique de pé para nós clamarmos a Deus, porque a sua vitória depende de quem você está crendo para te dar essa vitória. Se estiver crendo na voz de Deus, você vai receber a tua vitória nessa noite. Soberano Deus e eterno Pai, nesse momento glorioso, maravilhoso de oração, nós clamamos agora, nós pedimos, Senhor, agora, meu Pai, autoridade para repreender as enfermidades. Senhor, vai na frente do teu povo nessa noite, vai na frente do teu servo nessa noite, vai alegrando a cada coração nessa noite, vai restaurando vidas nessa noite. O Senhor está aqui, o Senhor está presente, o Senhor está na casa. Alabacala bandarai, alabandara. Dando fé, vai dando esperança. Meu Deus, vai cuidando da saúde dessa pessoa. Frente, unção de Deus.